O comboio abrandou com um estremecimento. As rodas de ferro a chiar contra os carris. E as mulheres lá dentro inclinaram-se para a frente, com os rostos pálidos sob a fuligem. Tinham-lhes dito 1000 coisas sobre o que as esperava. Rumores sussurrados nas casernas. Propaganda gritada por oficiais desesperados por manter a moral à tona num Reich em colapso. Algumas acreditavam que seriam alinhadas e fuziladas. Outras que seriam atiradas para minas como trabalho escravo. E quase todas temiam a violação e a fome. As suas fardas já não estavam engomadas. As botas estaladas, o cabelo atado em nós improvisados, eram soldados sem armas, auxiliares sem uma guerra, mulheres sem uma pátria. As portas do comboio abriram-se com um gemido e, pela primeira vez desde a rendição, entrou um ar que não cheirava a fumo e aço. Uma mulher, talvez com 24 anos, as maçãs do rosto salientes vincadas mais profundamente pela fome, desceu primeiro, apertou o casaco com mais força à sua volta, como se o gesto por si só a pudesse blindar contra a humilhação. À sua volta, a terra estava quieta, plana, impossivelmente limpa. Cercas de madeira estendiam-se até ao horizonte. O arame farpado brilhava à luz do sol, preciso e geométrico. Mas não havia gritos, nem cães a rosnar. Guardas americanos em uniformes impecáveis esperavam com um distanciamento calmo. As suas espingardas eram seguradas mais como ferramentas do que como ameaças. O próprio silêncio era enervante. Ela preparou-se para a crueldade. E então veio o cheiro. Derivava na brisa como um fantasma de outro mundo quente, gorduroso, inconfundivelmente rico bacon a chiar. Ela congelou, tal como as mulheres atrás dela. Era impossível, obsceno até. Bacon era uma palavra da memória. De manhãs antes do racionamento, de cozinhas onde os pais ainda chegavam a casa com o salário. E as crianças ainda brincavam sem sirenes a tocar por cima das cabeças. Cheirá-lo ali, à beira do cativeiro. Era como ouvir risos num cemitério. O seu estômago contorceu-se em rebelião contra o seu próprio vazio. Lembrou-se da última refeição que tinha comido na Alemanha. Um caldo ralo esticado com nabos e pão duro que se desfazia em pó. Tinha-o comido rapidamente, sabendo que o seu irmão mais novo, se ainda estivesse vivo, algures nos escombros de Leipzig, poderia nem sequer ter isso. E aqui estavam os americanos a cozinhar carne de porco para prisioneiros. Sentiu-se tonta de raiva, vergonha e um estranho desejo relutante. Os guardas gesticularam para que formassem filas. As suas vozes eram firmes, mas não cruéis. E um até tentou uma frase quebrada em alemão, bitte schnell. As mulheres obedeceram. Cada passo acompanhado pelo cheiro crescente do pequeno almoço. Para algumas, era insuportável. Uma mulher murmurou baixinho, amaldiçoando os americanos por troçarem delas com tal luxo. Outra começou a chorar silenciosamente, com as mãos a tremer contra a saia. No entanto, apesar de todo o medo, nenhuma conseguia parar de inalar. O cheiro tornou-se um ímã, puxando a memória e a fome para uma sensação desconcertante dentro do campo. A realidade desenrolou-se com uma estranheza quase teatral. As barracas eram de madeira, robustas, com colchões de palha alinhados ordenadamente em filas. As janelas deixavam entrar a luz do sol. Baldes de água estavam prontos para a lavagem. Não era nenhum palácio, mas comparado com as caves e os edifícios queimados, a que muitas delas tinham chamado casa ultimamente, parecia quase deliberado na sua ordem. Uma mulher sussurrou que lhe lembrava um internato e, embora o seu tom fosse amargo, as palavras carregavam uma semente perigosa de conforto. A jovem de 24 anos deu por si a olhar para um refeitório onde o fumo subia das chaminés através das portas abertas. Vislumbrou tabuleiros a serem postos com pratos. Não canecas de lata ou baldes de lavadura, mas pratos. A sua garganta apertou-se. Ela esperava ser encurralada.
amaldiçoada. Despojada de dignidade, em vez disso, havia uma eficiência silenciosa, uma disciplina que não se apoiava na crueldade. Ela não confiava naquilo. Nenhuma delas confiava. Tinha de ser uma armadilha, uma encenação, um amolecimento antes do chicote. Quando finalmente marcharam para o salão, o som atingiu-as primeiro o crepitar e o silvo da gordura em frigideiras de ferro. Soldados de avental, sim. Soldados de avental estavam em longos balcões, virando tiras de bacon com pinças de metal. O ar tremeluzia com o calor, com sal e fumo, e algo quase musical na sua vulgaridade. As mulheres arrastavam os pés, com os olhos a dardejar, incapazes de reconciliar o seu pavor com o absurdo da cena. Foram-lhes entregues pratos. Queria recusar, cuspir em desafio, provar que não era tão facilmente quebrada. Mas o corpo traiu-a, levou a tira aos lábios e trincou. O sabor foi avassalador: sal, gordura, calor. Encheu-lhe a boca de memória, vergonha e um alívio tão feroz que parecia luto. As lágrimas vieram-lhe aos olhos, quentes e involuntárias. Comeu depressa, quase desesperadamente, antes que a razão pudesse regressar. À sua volta, outras faziam o mesmo. Algumas riam por entre as lágrimas. Algumas mastigavam devagar, reverentemente, como se tivessem medo que a comida desaparecesse. Outras empurravam-na para o lado, incapazes de reconciliar o orgulho com a fome. Mas a sala, por alguns momentos, esteve silenciosa, exceto pelo som da mastigação. Um guarda americano encostou-se à ombreira da porta. A observar, teria talvez 30 anos. O uniforme engomado, o rosto impassível. Mas quando uma das mulheres olhou para cima, os olhos encontraram-se, e ele deu o mais pequeno encolher de ombros. Como quem diz, é apenas o pequeno almoço. Aquele encolher de ombros era mais perigoso do que qualquer arma. Sugeria um mundo onde os inimigos não eram monstros, onde os captores podiam oferecer bondade. Rachou algo profundo dentro da mitologia com que estas mulheres tinham sido alimentadas. Quando a refeição terminou, as mulheres foram conduzidas de volta aos seus alojamentos. A jovem de 24 anos deitou-se no seu beliche, a olhar para o teto de madeira. O sabor ainda perdurava na sua língua. Sentia-se mais pesada e mais leve ao mesmo tempo, como se um grande peso tivesse sido deslocado, mas não removido. Não sabia se podia confiar nos americanos, se aquilo era generosidade ou estratégia. Mas sabia uma coisa com certeza: a sua compreensão do inimigo tinha mudado numa única refeição. Nessa noite, enquanto o silêncio se instalava sobre o campo, ouviu o som tênue dos guardas a patrulhar lá fora. Sem gritos, sem cães, apenas o ritmo constante das botas no solo. Fechou os olhos, mas o sono não viria facilmente. O bacon tinha lhe enchido o estômago, mas também lhe tinha inquietado a mente. Se o inimigo era capaz disto, de ordem, de nutrição, até de algo parecido com misericórdia, então, o que mais poderia ela aprender no cativeiro? A pergunta ardia mais do que a fome, e à medida que a aurora se aproximava, o cheiro regressou fracamente, trazido através do campo pelo vento da manhã. Ela inspirou, sabendo que a guerra em que tinha entrado agora já não era sobre exércitos ou fronteiras, mas sobre crença. Tinham-na ensinado a esperar crueldade. Em vez disso, tinha sido recebida com bacon. Não era perdão, nem amizade, mas era algo muito mais perigoso para as suas certezas. Era a prova de outra realidade, e a verdade mais inquietante de todas era esta: o pequeno almoço era apenas o começo. As mulheres depressa aprenderam que a maior guerra dentro do campo não era travada com espingardas ou punhos, mas com ideias que roíam as margens de tudo o que lhes tinha sido dito. Durante anos tinham vivido sob o tamborilar da propaganda. Cartazes tinham gritado sobre a crueldade americana, sobre homens que se dizia serem pouco mais do que mercenários movidos pela ganância.
A rádio tinha pintado imagens de selvagens de uniforme, homens que queimariam, humilhariam e profanariam qualquer alemão azarado o suficiente para cair nas suas mãos. Mesmo as mulheres que trabalhavam em escritórios ou torres de sinalização longe da frente tinham carregado essas imagens consigo como uma armadura. Esperavam uma brutalidade que, pelo menos, daria sentido ao seu medo. Mas as primeiras semanas dentro do campo fizeram essas imagens vacilar. Os americanos falavam pouco alemão. Contudo, o seu tom era medido. A sua disciplina inabalável. As ordens vinham curtas, secas, mas sem veneno. Os guardas tratavam as mulheres como uma responsabilidade e não como uma presa. Em vez de fome, havia refeições regulares. Em vez de imundície, havia sabão e água. Em vez de degradação, havia uma estrita adesão à rotina. Cada descoberta inquietava-as mais do que qualquer insulto gritado poderia ter feito. A jovem de 24 anos deu por si assombrada pelo contraste. Lembrava-se das palestras nas salas de treino, onde os oficiais juravam que a captura significava um destino pior do que a morte. Lembrava-se dos avisos sussurrados de mulheres mais velhas que afirmavam que os americanos traziam facas por desporto e se riam enquanto cortavam gargantas. Agora ela passava por cozinhas ordenadas onde cozinheiros de avental mexiam tinas de batatas, com rostos aborrecidos em vez de cruéis. Cheirava café verdadeiro, não o substituto de cevada queimada que conhecia há anos, e ouvia o raspar dos tabuleiros de metal. Ela não sabia o que era mais difícil, a fome na barriga ou a guerra a travar-se na sua mente. A propaganda tinha sido a sua bússola, e agora a agulha girava descontroladamente. As outras também o sentiam. À noite, deitadas em colchões finos, falavam em tons abafados, pesando o rumor contra a realidade. Uma mulher admitiu que tinha temido a violação no momento em que saíram do comboio. No entanto, nem um único guarda lhe tinha tocado. Outra confessou que não conseguia parar de olhar para o pão branco. Macio, imaculado de serradura, o pão devia ser escasso em todo lado. No entanto, aqui aparecia em cestos. Reabastecido sem drama, admitir o alívio parecia perigoso, quase uma traição às suas famílias sofredoras em casa. Ainda assim, a prova era inegável. A ordem do campo era deliberada, quase teatral na sua normalidade. Chamada ao amanhecer, tarefas de trabalho para algumas, deveres leves para outras. Inspeções não com chicotes ou punhos, mas com listas de verificação. Os próprios guardas pareciam estranhamente jovens, mal mais velhos que as prisioneiras, com rostos lisos e botas engraxadas. Mantinham-se com uma confiança que vinha não dos gritos, mas da certeza, para as mulheres alemãs, que tinham vivido anos num mundo de escassez e medo. Essa certeza era tão alienígena quanto enfurecedora. A jovem de 24 anos começou a notar detalhes que a roíam. Viu um guarda partilhar um cigarro com outro, rindo calmamente, como se a guerra fosse um incômodo distante em vez de um estilhaçar de nações. Ouviu música a derivar fracamente de um gramofone nos alojamentos dos oficiais. Jazz, brincalhão. Totalmente indiferente à derrota ou à vitória. Viu restos de comida serem levados das cozinhas a paras de gordura de bacon, atiradas para o lado, e o peito apertou-se-lhe ao pensar nas crianças em Hamburgo ou Leipzig que teriam lutado entre si por aquelas sobras. A crueldade não estava nos golpes ou na fome, mas na prova insuportável de que o inimigo podia permitir-se a abundância enquanto o seu povo morria de fome. Havia momentos de ironia tão afiada que quase sangravam. Uma vez, enquanto as mulheres formavam fila para a refeição do meio-dia, um guarda tentou pronunciar uma frase em alemão. Destroçou-a tão completamente que o riso irrompeu de várias gargantas antes que a vergonha a selasse novamente. O guarda apenas sorriu, incomodado. Rir de um americano e sobreviver isso, por si só, parecia uma fratura no mundo que tinham conhecido. Noutra ocasião, uma mulher deixou cair o tabuleiro e um jovem americano baixou-se para ajudar a apanhar a confusão.
não troçou. Simplesmente encolheu os ombros, murmurou algo na sua própria língua e voltou ao seu posto. Ela ficou congelada, como se tivesse vislumbrado o fantasma de um mundo onde a bondade podia atravessar cercas de arame. Contudo, a suspeita persistia. Certamente. Diziam a si mesmas. Isto era temporário. Certamente a crueldade viria mais tarde. Depois de as suas defesas terem amolecido, algumas recusavam-se a comer o bacon, rasgando-o em pedaços e deixando-o intocado, como para provar que não seriam enganadas. Outras acumulavam pão, enfiando côdeas em bolsos escondidos, caso a abundância desaparecesse. A jovem de 24 anos tentava equilibrar o orgulho com a sobrevivência, dizendo a si mesma que aceitar comida não era aceitar a derrota. Ainda assim, cada dentada sabia a traição, tanto ao regime que lhe tinha mentido como aos civis que ainda morriam de fome por toda a Alemanha. À noite, as luzes do campo brilhavam constantes contra a escuridão. Para além do arame jazia um continente em ruínas. Mas dentro da cerca havia ordem, rotina, até segurança. Era um paradoxo que não conseguiam desenvencilhar. As cartas para casa, quando permitidas, eram escritas com cuidado, poupando detalhes. O medo da incredulidade. Quem compreenderia se escrevessem "Estamos a comer melhor aqui do que vocês aí fora", soaria a traição ou loucura? Ou ambos? No entanto, era a verdade. Os próprios americanos pareciam quase alheios ao efeito que criavam. Para eles, talvez alimentar bem os prisioneiros fosse simplesmente uma questão de política. Uma linha na Convenção de Genebra. Para as mulheres, era uma revelação que torcia a faca da dúvida mais fundo. Se os seus captores obedeciam a regras de justiça, se os seus captores ofereciam comida e abrigo, então a imagem da América como um inimigo bárbaro desmoronava-se. E se essa imagem se desmoronava, o que mais tinha sido uma mentira? A jovem de 24 anos deu por si a pensar no irmão novamente. Teria ele morrido agarrado à crença de que os americanos eram monstros. Teria ido para a cova a lutar contra fantasmas, enquanto ela agora comia a comida deles e dormia sob a sua vigilância. O pensamento esvaziava-lhe o peito, não podia admiti-lo em voz alta, nem mesmo as mulheres ao seu lado. Mas a guerra dentro da sua mente já era mais barulhenta do que a que tinha deixado para trás. E assim os dias passaram. Cada refeição mais um lembrete de que o velho mundo tinha desaparecido. O bacon tornou-se mais do que comida. Era uma arma, um símbolo, um desafio. Forçava-as a questionar não só o inimigo, mas a si mesmas. Algumas endureceram ainda mais, jurando nunca vergar, recusando-se a sorrir. Não importava o quão ordenado o campo se tornasse, outras amoleceram, hesitantes. Percebendo que a sobrevivência exigia mais do que desafio, a jovem de 24 anos oscilava entre os dois, dividida pela fome e o orgulho, vergonha e alívio. Uma tarde, enquanto o sol se punha para além do arame, sentou-se sozinha, observando o fumo a encaracolar-se das chaminés da cozinha. O cheiro do jantar derivava pelo pátio. Bacon outra vez, misturando-se com batatas e pão. Fechou os olhos, deixando o cheiro lavá-la, e sussurrou um nome que não pronunciava desde o bombardeamento de Leipzig, o nome do irmão. Pela primeira vez, sentiu a verdade a pressionar contra si como uma lâmina. Talvez a maior crueldade não fosse os americanos baterem-lhes, mas sim o facto de não o fazerem. E algures nessa bondade inquietante residia uma lição que ela ainda não estava pronta para enfrentar. Quando o sino tocou para a refeição seguinte, levantou-se com as outras, com o estômago a apertar, mas o que as esperava nos dias vindouros não desafiaria apenas a sua fome. Iria confrontar as suas próprias crenças, pois os americanos estavam a preparar algo ainda mais perigoso do que bacon ideias. As manhãs começavam com o clangor do sino e o raspar das botas pelo pátio, mas depressa outro som se infiltrou no ritmo da vida do campo, o murmúrio de vozes curvadas sobre livros,
o riscar de lápis contra o papel, a cadência hesitante de palavras inglesas forçadas em línguas alemãs. Os americanos não se tinham contentado em alimentar as suas prisioneiras. Queriam ensiná-las. Ao princípio, as mulheres riram amargamente quando ouviram o rumor. Aulas atrás de arame farpado. Parecia absurdo. Outro truque para enfraquecer o seu orgulho, mas então os guardas destrancaram uma barraca comprida, libertaram espaço e puseram bancos de madeira em filas. Um quadro negro apareceu. Gasto mais utilizável. Caixas de livros seguiram-se, muitos com páginas amareladas pelos anos, outros ainda a cheirar a tinta fresca. O que tinha começado com Bacon estava agora a continuar com frases. A jovem de 24 anos entrou na sala de aula relutantemente, agarrando os braços contra o peito como para se proteger. À sua volta, as outras mulheres arrastavam os pés com igual suspeita, os olhos a dardejar para o quadro negro, onde um sargento americano tinha garatujado uma única palavra, a giz liberdade. Sublinhou-a 2 vezes. Depois sorriu, como se o próprio significado fosse alimento. As mulheres trocaram olhares, inquietas, desconfiadas do que tal palavra exigia delas. As lições começaram simplesmente com frases em inglês que se torciam desajeitadamente nas bocas alemãs. Bom dia. Como está? O meu nome é... O sargento exagerava a pronúncia, a voz quase brincalhona, persuadindo-as a repetir. Algumas murmuravam as palavras com os maxilares cerrados. Outras riam-se dos seus próprios erros. A jovem de 24 anos manteve o rosto severo, mas quando sussurrou as palavras, sentiu-as moverem-se estranhamente na língua, mais leves do que o peso gutural da sua própria língua. Aquilo inquietou-a, para além do vocabulário. Os americanos introduziram filmes. Uma tarde, as mulheres foram arrebanhadas para o refeitório, onde um projetor ganhou vida a matraquear. O ecrã tremeluziu com imagens de cidades em ruínas, cadáveres em uniformes listrados, figuras emaciadas a tropeçar pelos portões da libertação. As mulheres olharam em silêncio, com os rostos pálidos, as respirações superficiais. Algumas sussurraram negações, outras desviaram o olhar. A jovem de 24 anos sentiu um nó no estômago. Ela tinha acreditado ou quisera acreditar que tais histórias eram exageradas. Contudo, a câmara não vacilou. A verdade desenrolou-se diante delas. Granulada, mas inegável. O Bacon tinha sido seu primeiro choque. Este foi o segundo, muito mais sombrio. Os americanos não gritaram com elas. Não forçaram confissões. Simplesmente deixaram as imagens perdurar nas mentes das mulheres. Depois voltaram às suas lições, aos seus livros. Como quem diz, o mundo em que acreditavam acabou. Agora aprendam a língua de outro. Algumas mulheres resistiram mais ferozmente depois dos filmes, retirando-se para o silêncio. Outras inclinaram-se para a frente, famintas não só de comida, mas de conhecimento. Como se a própria educação fosse uma escada para fora dos escombros das suas antigas vidas. Estatísticas filtravam-se para os seus dias como ruído de fundo. Mais de 370, 0 prisioneiros de guerra alemães eram detidos pelos Estados Unidos. Milhares deles mulheres. Espalhados pela Europa e América, muitos campos tinham bibliotecas abastecidas com romances, histórias, até poesia. Para as mulheres que tinham visto livros serem queimados em praças públicas apenas alguns anos antes, esta súbita abundância de palavras era tanto desconcertante como inebriante. A jovem de 24 anos pegou numa cópia surrada de Huckleberry Finn. Não entendeu tudo, mas o ritmo das frases levou-a. A liberdade marota da viagem do rapaz estranha e irresistível lia em segredo à noite, escondendo o livro debaixo do cobertor, como se fosse contrabando em vez de uma oferta. Nem todas as lições eram gentis. Um oficial americano pediu uma vez à turma para escrever sobre as suas infâncias, em inglês, se possível em alemão. Se não, as mulheres curvaram-se sobre os papéis,
riscando memórias de quintas, cidades, mães a cozer pão, pais a regressar do trabalho, dias de escola agora desfocados pela guerra. Quando o oficial recolheu as páginas, leu algumas em voz alta, a sua voz, até o seu sotaque. Pesados. A história da jovem de 24 anos estava entre elas. Ouviu as suas próprias palavras, hesitantes e imperfeitas. Trazidas de volta a ela na voz do inimigo, por um momento sentiu-se posta a nu e, no entanto, nessa exposição havia algo inesperado. Percebeu que os americanos não estavam a gozar, mas a ouvir. O humor infiltrou-se em momentos estranhos. Uma vez, durante um exercício de inglês, o sargento tentou ensinar a palavra bacon. A sala irrompeu em gargalhadas antes mesmo de ele acabar de escrever as letras. As mulheres trocaram olhares cúmplices, os ombros a tremer. Por alguns momentos, o arame farpado derreteu e o absurdo de tudo aquilo, o inimigo a ensinar. Las a nomear a própria comida que lhes tinha inquietado a alma foi demasiado para conter. O sargento sorriu, com pó de giz nos dedos, e deixou o riso seguir o seu curso. Ainda assim, a tensão sustentava tudo. Cada lição era um lembrete de que os americanos não estavam apenas a alimentar os seus corpos, mas a remodelar as suas mentes. A jovem de 24 anos lutava com a culpa sempre que dava por si a gostar das aulas. Pensava no irmão, enterrado sob escombros ou lama, que nunca leria um livro americano, que nunca ouviria jazz num gramofone. Pensava na mãe, que tinha morrido a acreditar que a vitória ainda era possível. Estaria ela a traí-los ao sentar-se num banco, repetindo palavras estrangeiras, deixando-se comover por histórias e canções. Contudo, a alternativa fechar os ouvidos. Retirar-se para o silêncio parecia a morte de outro tipo. Os jornais do campo, escritos por prisioneiros sob supervisão, tornaram-se outro campo de batalha. Artigos debatiam política, filosofia, o significado de democracia. As mulheres liam cautelosamente, com os dedos manchados de tinta, os olhos arregalados por ideias, outrora proibidas. Pensar, questionar, até duvidar estes atos tornaram-se pequenas rebeliões contra o passado. Algumas rasgavam os jornais em pedaços depois de ler, com medo do que as palavras as pudessem fazer sentir. Outras dobravam-nos cuidadosamente, guardando-os como relíquias, dia após dia. A jovem de 24 anos sentiu-se atraída para a revolução silenciosa da aprendizagem. Começou a cumprimentar os guardas em inglês, testando as frases na língua. Demorava-se junto à barraca da biblioteca, passando os dedos pelas lombadas. Deu por si a trautear uma melodia de um filme, embora a silenciasse rapidamente quando outras a olhavam com reprovação. Era como se as cercas de arame já não confinassem apenas o seu corpo, mas também as suas crenças. E cada lição cortava um pequeno buraco, através do qual outra possibilidade vazava, mas as lições não eram isentas de dor. Quando outro rolo de filme foi exibido, desta vez de soldados americanos a distribuir comida a aldeias libertadas, sentiu uma dor oca. Lembrou-se de crianças alemãs a esgravatar por restos da sua própria fome corrosiva na longa marcha para o cativeiro. Percebeu que, enquanto comia bacon atrás do arame farpado, o seu povo morria de fome fora dele. A contradição rasgava, deixando-a inquieta. Os americanos não pressionavam por gratidão, não pediam lealdade. Simplesmente continuavam, dia após dia, a alimentar, a ensinar, a mostrar. Era uma estratégia implacável, mais paciente do que qualquer chicote, mais inquietante do que qualquer golpe. A jovem de 24 anos começou a compreender que a maior arma deles não eram as suas espingardas, mas a certeza de que o conhecimento, por si só, podia desfazer as correntes do passado. Uma tarde, enquanto o sol sangrava vermelho através do pátio, ela demorou-se fora da barraca da sala de aula. Nas mãos tinha um caderno cheio das suas frases desajeitadas em inglês.
a letra tremida, mas determinada. Olhou para o arame farpado, as suas arestas a brilhar na última luz. Para além dele, jaziam ruínas às quais mal conseguia imaginar regressar. Lá dentro, jaziam lições que ela ainda não conseguia admitir que queria. Pela primeira vez perguntou-se não o que os americanos lhe fariam, mas o que já estavam a fazer dentro dela. E quando o sino tocou novamente, chamando-as de volta à barraca para outra lição, hesitou. Os pés pareciam pesados, divididos entre o desafio e a curiosidade. Mas ao dar um passo em frente, percebeu que a guerra tinha mudado mais uma vez. Já não era uma batalha de armas, nem mesmo de propaganda. Era agora uma batalha pela sua própria imaginação. E a próxima coisa que os americanos planeavam mostrar-lhes cortaria mais fundo do que linguagem ou livros. Os portões abriram-se com o mesmo gemido metálico que outrora as tinha engolido por inteiro. Só que agora libertava-as para um mundo que mal reconheciam. Meses, algumas até anos, tinham passado atrás do arame. E as mulheres que saíam não eram as mesmas que tinham inalado pela primeira vez o cheiro a bacon com descrença e suspeita. A jovem, de 24 anos, ajustou a pequena trouxa que carregava algumas roupas, um caderno cheio de frases hesitantes em inglês, um livro deixado para trás por um guarda gentil, e tentou preparar-se. Tinha sobrevivido ao cativeiro, mas a sobrevivência fora da cerca parecia menos certa. O comboio que as levava de volta para a Alemanha estava apinhado, chocalhando através de paisagens marcadas pelo silêncio. Aldeias jaziam achatadas, chaminés erguendo-se como dentes partidos das cinzas, pontes pendiam retorcidas sobre rios, os seus esqueletos de aço a apanhar o sol. As mulheres pressionavam os rostos contra o vidro, procurando familiaridade e encontrando apenas destroços. Uma sussurrou que os americanos as tinham tratado melhor do que as suas próprias cidades bombardeadas alguma vez fariam. Outra murmurou que talvez o cativeiro tivesse sido misericórdia disfarçada. Ninguém discutiu. Os seus pensamentos estavam pesados com imagens de refeições comidas em relativa ordem, enquanto, para lá do oceano, as suas famílias tinham estado em filas durante horas por nabos e pão preto. Quando o comboio parou, a jovem de 24 anos desembarcou no caos. Multidões surgiam, rostos macilentos, olhos cavados. Crianças agarravam-se às saias das mães, com as bochechas encovadas, as vozes pequenas de fome. Ela ficou imóvel, o coração a bater forte, avassalada pela cacofonia da necessidade. Por um momento ansiou pelas filas regimentadas do campo, a certeza das refeições, a previsibilidade dos sinos. A vergonha trespassou-a com o pensamento. A liberdade devia saber a doce. Em vez disso, sabia a cinza e ausência. A sua cidade natal tinha desaparecido. Onde outrora se erguiam filas ordenadas de apartamentos, agora apenas escombros se espalhavam, tijolos dispersos como ossos. Encontrou a rua onde a casa da família tinha estado, apenas para descobrir achatada. Um vizinho, a cocear e de cabelos grisalhos. Disse-lhe que o irmão nunca tinha regressado. O pai tinha morrido em Stalingrado. A mãe esmagada sob vigas durante um ataque aéreo. As palavras aterraram sem cerimônia. No entanto, esvaziaram-lhe o peito como se atingida por artilharia. Ficou parada no meio das ruínas, agarrada à sua trouxa, o cheiro a bacon da memória a erguer-se cruelmente nas narinas. Ter sido alimentada tão bem enquanto o seu sangue morria de fome, seria isso sobrevivência ou traição? Os dias que se seguiram foram um limbo estranho. Alojou-se com parentes distantes que a olhavam com suspeita. Eles tinham sofrido fome, frio e bombardeamentos. Ela tinha sido uma prisioneira. Contudo, tinha comido. As suas bochechas tinham cor. A sua estrutura era mais sólida do que a deles. Um parente perguntou asperamente: "O que deste aos americanos em troca?" Ela não conseguiu responder. Como podia explicar que a sobrevivência tinha sido oferecida na forma de ordem, refeições, até livros, sem troca ou humilhação?
O seu silêncio apenas aprofundou a desconfiança deles. Nas ruas, ouvia murmúrios sobre os retornados. Alguns afirmavam que os americanos lhes tinham feito uma lavagem cerebral. Outros troçavam dizendo que tinham engordado no cativeiro. As crianças olhavam para ela, com os olhos ressentidos. As barrigas inchadas pela subnutrição, ela evitava olhar para elas, pois cada olhar carregava o peso da acusação. À noite ficava acordada, ouvindo os parentes a mexerem-se inquietos, perguntando-se se ressentiam a sua presença, se acreditavam que ela carregava vergonha disfarçada de força. No entanto, no silêncio, as lições regressavam a ela. Lembrava-se da palavra no quadro negro, liberdade, e dos filmes que lhe tinham cauterizado as ilusões. Lembrava-se das páginas de Huckleberry Finn, a alegria imprudente de um rapaz numa jangada, a audácia de uma história não limitada pelo medo. Estas memórias chocavam com a ruína à sua volta. A Alemanha a que tinha regressado não estava apenas destruída na pedra, mas no espírito. Os vizinhos murmuravam sobre culpa, sobre vingança, sobre traição. A jovem de 24 anos ouvia, mas dentro dela outra voz crescia mais alto, uma que tinha ouvido pela primeira vez na barraca da sala de aula. Ainda assim, a culpa sombreava-a cada vez que cheirava comida a cozinhar, sopa rala de couve, café de cevada queimada, a mente traía-a com uma memória de bacon a chiar numa frigideira americana. O contraste era insuportável. Queria partilhá-lo, dizer a alguém o quão surreal tinha sido, mas sabia como soaria gabarola. Ingrata, traidora, e assim manteve-o trancado cá dentro. O sabor do bacon tornando-se não apenas memória, mas segredo. Um fardo demasiado pesado para confessar. Uma tarde passou por uma multidão reunida à volta de um caminhão onde trabalhadores humanitários distribuíam latas de comida. Crianças lutavam. Mulheres estendiam braços finos. Ela ficou na orla, agarrada à sua trouxa, até que um homem, num uniforme estrangeiro, lhe entregou uma lata. Olhou para o rótulo americano. A visão fez a garganta apertar-se-lhe. A guerra tinha acabado. No entanto, aqui estava novamente o inimigo a alimentar o seu povo. Queria gritar, atirar a lata para os escombros, mas as mãos não a largavam. Levou-a para casa, onde os parentes a abriram avidamente, rapando o conteúdo para uma panela, elogiando a abundância dos americanos. Ela não disse nada, mas por dentro algo mudou. O inimigo tinha a alimentado uma vez no cativeiro. Agora alimentavam o seu povo na ruína. O padrão não podia ser ignorado. À medida que as semanas passavam, começou a escrever no caderno novamente. Frases desajeitadas em inglês. Pedaços de memória, perguntas que não conseguia silenciar. Por vezes, escrevia sobre o irmão. Por vezes, sobre a mãe. Mas frequentemente sobre o campo, o cheiro a bacon, o silêncio dos guardas, o pó de giz nos dedos do sargento. Os parentes apanharam-na uma vez. A franzir a testa para as palavras estrangeiras. Por que gastar tinta na língua deles? Perguntaram. Ela baixou os olhos, mas no coração sabia a resposta, porque a ligava a um mundo que não tinha sido reduzido a escombros. Lentamente percebeu que o cativeiro não tinha acabado no portão. Vivia dentro dela no conflito entre memória e realidade, entre propaganda e experiência. Era livre no corpo, mas presa no pensamento. Dividida entre a lealdade aos mortos e a verdade inegável do que tinha visto. O bacon, os livros, os filmes não só a tinham enchido, como a tinham mudado. Não podia regressar à ignorância, por muito que o desejasse. Uma noite caminhou novamente até as ruínas da sua rua. O sol mergulhou baixo, lançando longas sombras sobre o tijolo partido. Sentou-se numa pedra. Abriu o caderno e escreveu uma única frase em inglês. Ainda estou viva. As palavras pareciam frágeis na página. No entanto, sentiam-se mais fortes do que qualquer uniforme que tivesse usado. Fechou o livro, pressionando-o contra o peito, e deixou o silêncio instalar-se. O sabor do bacon perdurava. Já não apenas comida,
Mas símbolo, tanto dádiva como maldição, tinha sido a prova de um mundo para além do arame farpado. Um mundo onde os inimigos alimentavam em vez de deixar morrer a fome. Onde palavras substituíam chicotes. Onde livros substituíam ordens. Não era misericórdia, nem perdão, mas algo mais perigoso possibilidade. E enquanto olhava para as ruínas da sua cidade, percebeu que a sobrevivência não era o fim da sua guerra. Era o início de outra, uma travada não com armas, mas com memória, culpa e a frágil esperança de que talvez a humanidade ainda pudesse ser reconstruída a partir das cinzas. Levantou-se, enfiando o caderno debaixo do braço, com passos lentos mas deliberados. As ruas à sua volta ecoavam com fome e amargura. No entanto, dentro dela, o eco sibilante do Bacon recusava-se a morrer. Sussurrava sobre contradições, sobre verdades que inquietavam, sobre futuros que ainda poderiam ser escritos. E ao cair da noite, ela compreendeu com uma clareza tanto aterrorizadora como libertadora: a guerra tinha acabado. Mas a verdadeira batalha, a batalha pelo significado, estava apenas a começar.